Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Felipe Salomé Santos e neste vídeo vamos explorar em profundidade os bocais e difusores, dispositivos fundamentais da engenharia térmica e de fluidos. Veremos onde eles são aplicados, como funcionam, qual a base teórica e ainda resolveremos um exercício do livro Fundamentos da Termodinâmica. Bocais e difusores são dispositivos usados para controlar o comportamento do fluido em movimento. O bocal é um canal que aumenta a velocidade no fluido, geralmente à custa da pressão. Já o difusor, por outro lado, é projetado para reduzir a velocidade e, com isso, aumentar a pressão. Em termos de energia, isso significa uma troca entre energia cinética e energia interna. Nenhum desses dispositivos tem partes móveis. O que muda é o formato do canal e as propriedades do fluido. Agora, alguns exemplos reais. Bocais e difusores estão por toda parte na engenharia e no nosso cotidiano. Alguns exemplos são como motores a jato. O bocal de saída acelera os gases para gerar um impulso. Em turbinas hidráulicas, difusores ajudam a recuperar a pressão após a expansão da água. Em ar-condicionado, os difusores distribuem o ar de forma eficiente e confortável. E em sprays e chuveiros, bocais determinam o formato e a velocidade do jato de água ou ar. Esses dispositivos são fundamentais para a eficiência energética de sistemas que envolvem fluidos em movimento. Bom dia, meu nome é Bernardo Marques Botelho e eu vou falar da transformação termodinâmica, que, primeiramente, para falar dessa parte, para bocais difusores, você precisa saber o que é o regime permanente. Regime permanente é quando um líquido ou um gás, durante um processo, ele mantém as propriedades físicas e energéticas dele. A conta que é utilizada nesse processo é H1 mais V1 elevado a 2 sobre 2, o que é constante. O que é essa conta? Essa conta diz que a entalpia no momento 1 mais a velocidade no momento 1 elevado a 2 sobre 2 se mantém constante durante todo o processo. E também tem a outra conta, que é P igual... A segunda conta é M igual PAV. O que essa conta? Ela também é constante. E o que essa conta diz? Ela diz que a velocidade, a pressão e o volume em uma certa parte de um processo, ela continua constante durante o resto do processo. Agora, eu vou falar do nosso parte 4, que é a geometria e o Mach. O Mach é simples. O Mach é quantas vezes a velocidade de algo compara com a velocidade do som. A conta é só uma conta de divisão normal, que é o M de Mach sobre a velocidade do objeto, ou do fluido, nesse caso, sobre C. C é a velocidade do som. Não tem, esse aqui é o básico, que é o que a gente utiliza quando a gente se fala de bocais, já que bocais fazem um fluido mover na velocidade ou mais rápido que a velocidade do som. E agora eu vou falar da geometria. A geometria dos bocais tem 3. A convergente, a divergente e a de Laval, que é a convergente e divergente. A convergente, que é essa aqui da esquerda, o que ela faz? Ela pega um líquido e ela comprime toda a pressão que esse líquido está fazendo nessa área para essa área pequenininha, causando com que a velocidade aumente muito. Mas quando ela chega aqui, a pressão que ele consegue exercer faz com que a passagem da massa seja menor. O divergente, ele faz com que líquidos que já estão indo supersônico aumentem a velocidade por causa que ele aumenta a vazão, já que todo aquele líquido que só podia ocupar esse espaço pequeno, agora ele tem mais espaço, o que faz com que mais líquido seja puxado.
E a gente tem o que é hoje em dia utilizado em várias, ele tem várias utilidades, incluindo a aeronáutica, que é o de Laval. O que o bocal de Laval faz é o seguinte: ele pega todo o líquido que está passando por aqui atrás e ele utiliza o convergente para comprimir esse líquido e aumentar a pressão que ele exerce, passando ele por um canal estreito. E logo depois desse canal estreito, ele passa por um divergente que aumenta a massa que passa por esse bocal, fazendo com que a velocidade do líquido ou gás aumente exponencialmente. Opa, meu nome é Arthur Garcia e eu vou ajudar vocês a entender melhor os bocais e os difusores através do gráfico, como que o fluido age durante a passagem pelo escoamento. Que, por exemplo, na área do bocal, todos os gráficos aqui estão em função do tempo. Então, no bocal, a gente consegue ver que a área ao longo do escoamento, ela diminui. Então, a área diminui, a velocidade, a gente consegue ver através do gráfico que aumenta, a pressão, ela também aumenta e a entalpia diminui. Isso no bocal em função do tempo. Agora, já nos difusores, o negócio muda um pouquinho. A área, ela aumenta em função do tempo. A velocidade, a gente tem dois casos. Quando o fluido está supersônico, a velocidade tende a aumentar. E quando não está, ela tende a diminuir. Então a gente tem esses dois casos. No caso da pressão, ela abaixa e a entalpia também vai abaixar. A gente visualizando o gráfico, montando os gráficos, é uma forma mais simplificada, uma forma melhor da gente ter um entendimento de como funciona, como o fluido reage através do escoamento. Através do gráfico fica uma maneira mais fácil, mais didática da gente conseguir visualizar. Bom dia, eu sou o Gustavo Campos e agora a gente vai resolver um dos exercícios adaptados do capítulo 4 sobre o bocal. No exercício, ele fala que o ar entra em um bocal adiabático horizontal, com uma pressão de 400 kPa, temperatura 600 graus e uma velocidade de 60 metros por segundo. Na saída, a pressão é 120 kPa e a velocidade é 320, só que ela não dá a temperatura e é o que a gente quer descobrir. Aqui os dados, eu já deixei meio tabelado o que a gente precisa, que a pressão é 400 kPa, a temperatura é 60 graus, que é igual a 333,15 K, o V1, que é 60 metros por segundo, a pressão 2, que é 120 kPa, velocidade 2, que é 320 metros por segundo, e o CP, que é o gás ideal. Aqui a gente vai fazer uma modelação de forma para entrar onde a gente quer, que aqui tem a entalpia 1 mais a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 é igual a entalpia 2 mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente pode colocar que a entalpia é Cp vezes temperatura. Modelando a gente encontra isso, que isolando o T2, que é o que a gente quer encontrar, encontramos que T1 T2 é igual a T1 mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2Cp. Modelando os números, a gente vai ter T2 é igual a 333,15 mais agora, passando para os resultados, para os dados que a gente já tem, a gente vai ficar aqui T2 é igual a 333 mais 0,15 mais 320 ao quadrado menos 60 ao quadrado dividido por 2 vezes 1.005. Então vamos encontrar algo parecido com 10.240. Deixa eu pensar isso mesmo. 320 vezes 320 é 102.400.
3.600, que é o 60 quadrado, dividido por 2.100. Vamos fazer essa conta para saber quanto que dá. Dividir, a gente encontra aqui, dá 47,04. Então a gente tem esse número aqui, mais esse, que no caso vai dar 333,15 mais 47,04. Que vai dar, em média, 380 kelvins. Aí aqui a gente vai confirmar, conferindo a variação da entalpia, que vai dar 1.005 vezes a diferença entre os dois, que no caso vai ser mais ou menos isso. Aí aqui vai dar aqui a entalpia, a variação, né? A variação da entalpia vai dar esse valor. E é isso. Agora vamos passar para um exemplo para explicar melhor a matéria que o Bernardo vai explicar. Que diz o seguinte: um vapor de água a 0,6 megapascal a 200 graus Celsius entra em um local isolado termicamente com uma velocidade de 50 metros por segundo e sai com uma velocidade de 600 metros por segundo e uma pressão de 0,15 megapascal. E ele pede para determinar o estado final, a temperatura do vapor e se estiver superaquecido ou título se ela estiver saturada. Aí ele mostra um diagrama que é um tubo que ele começa aberto, ele diminui e depois ele abre de novo. Parecido com esse desenho que eu fiz aqui. Aí primeiro nós aplicamos a equação para o regimento que eu ensinei, que é o H1 mais V1 elevado a 2 sobre 2. Só que para essa conta a gente vai utilizar a informação dos dois lados. Ou seja, a gente vai igualar o momento 1 com o momento 2. E para isso a gente vai utilizar a tabela para descobrir o H1, energia térmica no 1. Para um vapor a 0,6 megapascal e 200 graus Celsius, o H1 ele é mais ou menos 2.855 quilojoules por quilograma. E substituindo os valores na conta, e mudando a conta um pouquinho para a gente encontrar o H2, a gente encontra que H2 é igual a 2.855 mais volume de 1 V1
elevado a 2 menos V2 elevado a 2 vezes dividido por 2 sobre 1000. Esse 1000 está aqui para para manter tudo nos mesmos valores de quilograma. Aí trocando o V1 e o V2, temos que V1 é igual a 50 menos 600. E assim a gente encontra que H2 é igual a 2.675,1 kJ por quilograma. Aí, com isso, a gente, utilizando essa informação, a gente olha de novo na tabela e a gente encontra que esse valor é um valor de um vapor saturado. E para calcular o título, a gente utiliza que a energia em 2 menos HF sobre Hg menos HF. E ao substituir os valores, temos isso aqui é igual a 2.675,1 menos 477,11 e 2.693,6 menos a mesma quantia. O que temos que o título final, que é o pedido na questão, é de 0,992. Passando aqui no final, para dar uma breve resumida no que a gente aprendeu no vídeo, tá basicamente aqui, de forma bem resumida, o bocal ele aumenta a velocidade e abaixa a entalpia, já o difusor ele diminui a velocidade e aumenta a entalpia. Vale lembrar também que nós usamos o princípio da conservação de massa e energia para estudar esses dispositivos. E que também que a forma do canal, a velocidade do fluido influencia muito no comportamento observado. É isso, muito obrigado.